logo. O tema é dilema da tardança. Você sabe que os nossos pioneiros nunca imaginavam que nós estaríamos aqui no mundo em pleno ano de 2015. Eles achavam que Jesus voltaria. Is the translation functioning? Eles não esperavam que nós estaríamos, como eu dizia, em pleno ano de 2015 ainda. Alguns criam. Como você traduz isso para mim? Dilema da tardança. Mesma dilemma of the delay. Tardança é delay. Então, você vai ver que alguns achavam que Jesus voltaria dentro de um ano, depois de 1844. Outros 7 anos. Outros achavam mais tempo, um pouco. Mas ninguém imaginava isso. E sabe que nós, como igreja, não estávamos preparados para permanecer tanto tempo nesta terra. Isso tem um efeito. Nós tínhamos uma leitora hoje de manhã. Quem quer substituí-la? Ok, por favor. Eu posso emprestar? Você tem Bíblia aí? Ok. E um outro microfone, eu imagino que esse aqui. Alô? Ok. Se você puder ler para nós o primeiro texto, que é o de Mateus 24, 48 e 49. Esses dois textos são muito significativos para a gente entender o efeito negativo que a tardança tem, ou delay, né? A tardança da segunda vinda. Mateus 24, 48 fala: Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Deu, esse é o 48 e 49. Tá. Sim. Você pode se surpreender que a gente pegou só o trem andando, um pedaço. O que diz ali? O servo mau, o que ele diz? Meu senhor demora-se. Ok. E o que uma vez que ele chegou à conclusão que o Senhor demora, que não está vindo mais, o que aconteceu no comportamento dele? Passou a espancar os seus companheiros, a comer, a beber com os ébrios. Exatamente. Você está vendo que, como ele não tinha o senso da presença do seu Senhor ou da vinda dele, ele houve um efeito negativo no estilo de vida. E o que diz ali em Mateus 25, 5? Diz: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Você está vendo ali que, tardando o noivo, todas tardaram e adormeceram. E ali não é só as virgens nécias, todas. Então, a tardança na segunda vinda de Cristo ocorre, ou gera pelo menos, um efeito negativo. Tardando o Senhor, o servo se corrompeu. Tardando o noivo, as virgens adormeceram. Aqui tem um outro texto, sabe que, prima, você não vai ler só os textos bíblicos, vai ter mais, você vai trabalhar muito hoje à tarde, hein? Ok, começando por esse. Veja, esse livro é de autoria de Leroy Erwin Fromm, A Vida do Consolador. Ele tem uma sentença que você nunca deveria esquecer, na página 132 desse livro. Enquanto a igreja está evangelizando o mundo está secularizando a igreja.
Você percebe que não somos só nós que evangelizamos o mundo também nos evangeliza. Nós com as boas novas da salvação e a mensagem, e eles com o processo de secularização. Agora, no livro Grande Conflito, na página 509, nós temos uma declaração muito importante. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Você sabe que, não sei se quantos de vocês já ouviram falar na palavra contextualização. Contextualização significa tentar adaptar a nossa mensagem às diferentes culturas, para tornar aceitável a mensagem. É lógico que nós temos que... I understand that they are providing another headphone set for you. Bom, de qualquer forma, deixa que os técnicos resolvam isso. Nós podemos adaptar os métodos, a forma de pregar, de tal maneira que as pessoas entendam. Mas no momento que eu tendo a mudar a essência da mensagem, eu perco a identidade. E nesse sentido é que Ellen White diz que a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. Em outras palavras, a igreja se torna mundana. Aqui nós temos um diagrama aqui. Eu escrevi para poder ilustrar essa questão. Estudos sociológicos da religião têm demonstrado que normalmente uma denominação ela surge com o propósito de reformar a cultura e levá-la mais perto da revelação, ou seja, da palavra de Deus. Mas no segundo século de sua existência, depois que faleceram os pioneiros e aqueles que conheceram os pioneiros, esse mesmo movimento tende a perder sua identidade e ser reabsorvido pela cultura que originalmente tensionava reformar. Em outras palavras, a tentação da cultura, e eu coloquei ímãs ali para dar uma ideia de atração, a tentação da cultura é tão forte que ela se torna quase que irresistível. Então, mas o que acontece? Tem um outro ponto. Nesse processo de se afastar da revelação e se aproximar da cultura, e essa seta representa a minha prática, a distância entre a revelação e a minha prática vai aumentando cada vez mais e a minha consciência fica me perturbando. E existem duas possibilidades. Uma é voltar à revelação, o que normalmente não acontece, mas normalmente as pessoas passam a reler a revelação da perspectiva de sua prática. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas só para ilustrar. Você lembra que o cristianismo pós-apostólico, aliás, o cristianismo no período dos apóstolos, ele observava o sábado. Depois da morte dos apóstolos, eles começaram a observar sábado e domingo. E finalmente só domingo. E por incrível que pareça, os mesmos textos bíblicos que a gente usa para provar o sábado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Igreja Católica passou a usar para provar o domingo. Por uma coisa, eu não quero complicar demais, mas é o método alegórico que se usa, onde você faz o que quiser. Então, em outras palavras, não é a revelação que fala para mim, é eu que releio a revelação da
da minha prática. Eu admiro pessoas que dizem o seguinte: olha, eu deveria atingir esse ideal. Eu não estou lá, mas pelo menos eu reconheço que isso é certo e vou caminhando lá. Mas normalmente a pessoa usa a Bíblia para desconversar. E eu aprendi uma coisa muito interessante. No passado as pessoas batiam de frente. Eu não aceito Ellen White. Eu discordo desse ponto. Hoje não. Eu aceito tudo. Só que eu vou com a minha peneira. O que eu concordo é normativo. Todos têm que seguir. O que eu discordo é cultural e é só para aquela época. Entendeu como é a coisa? Então, você acha que o cristianismo pós-apostólico tinha o mesmo grau de compromisso do que o cristianismo apostólico? Não. Houve a paganização do cristianismo. Você acha que os luteranos hoje têm o mesmo compromisso que Martinho Lutero tinha? Ou os demais reformadores? E nós parece que estamos nesse processo também. A pergunta é, até onde nós vamos chegar com isso? Será que nós vamos ser vítimas do mesmo processo de aculturação que roubou a identidade dos outros movimentos? Sabe, quer você queira ou não, essa é uma pergunta muito significativa para nós. Sabe que esse diagrama que nós temos ali ajuda muito a compreender o fenômeno. Não sei se você já ouviu falar nos tais ministérios independentes. Você sabe que tem ministérios independentes bons, que apoiam a igreja, e outros que criticam a igreja, que querem reformar a igreja. Voltando ao que eu vinha falando, normalmente aqui está a cultura no sentido negativo do termo, né? Não no sentido positivo, e ali você tem a revelação. Um movimento surge para reformar a cultura, chega ali em cima e depois vai declinando. E nesse processo de declínio, algumas pessoas gostam porque querem uma versão mais moderna, mais aceita hoje. Só que outros discordam, estão dizendo, olha, vocês estão vendendo a nossa igreja. A igreja está perdendo a sua identidade. E esse grupo de insatisfeitos surge de dentro da própria igreja como um ministério independente para reformar a igreja. Só que eles esquecem que eles mesmos vão ser vítimas do mesmo processo e outros vão sair dali e assim por diante. Isso é uma regra, isso acontece com as igrejas. Lembra? Do judaísmo saíram os cristãos. De dentro do cristianismo católico, eu não estou dizendo necessariamente o romano, mas católico universal, saíram os luteranos, ou saíram os batistas. E assim vem uma cadeiazinha de denominações. Agora veja o seguinte, e nós estamos nessa. Você acha que nós vamos ser vítimas desse mesmo processo? Que garantia a gente tem? Esse diagrama aqui é um pouco complicado, mas vamos dar uma olhadinha. Você sabe que nós sempre tivemos liberais e tradicionalistas, mas a partir de 1970, quando foi publicado um número especial da revista Spectrum, se institucionalizou o liberalismo, um apelo para se estudar a Bíblia e Ellen White, uma perspectiva que se chama histórico-crítica. Para esse grupo, a cultura moderna é o referencial e nós temos que adaptar o adventismo à cultura de hoje para torná-lo mais moderno e mais aceitável. Só que 15 anos depois, mais ou menos, o povo cansado disse, olha, esse povo aqui está vendendo a nossa igreja, nós já não temos mais identidade. Surgiu um grupo chamado Hope International, com uma revista conhecida como Nosso Firme Fundamento, procurando resgatar a identidade antiga da igreja. Muita coisa boa, mas alguns problemas.
Então, aqui se polarizou entre o liberalismo e o tradicionalismo. Para esse grupo, só o moderno é que conta, para esse grupo, só o antigo. Então, vocês já ouviram pessoas saudosistas? Na minha época tudo era maravilhoso, tudo era bom. Coisa horrível, pessoas que só vivem do passado e não vivem o presente. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Nós temos que ter um compromisso com o passado, porque você não pode desenvolver uma personalidade, como se chama em inglês, rootless, ou sem raízes. Mas por outro lado, cuida por esse outro lado. Só que tem uma coisa, como se isso não bastasse, com o surgimento da internet, tudo que é de bom e de ruim se globalizou. E hoje tudo está disponível para todos, em todas as partes do mundo. Aqui eu tenho um outro diagrama um pouco para ilustrar. Sabe que nós sempre enfrentamos crises como igreja. E no passado as crises elas eram sucessivas e localizadas. Visualize uma lagoa, ou um lugar onde tem água, um açude, o nome que você quiser usar, uma represa. Você joga uma pedra ali dentro e forma ondas. Quando uma onda chega à margem do lago, ali onde foi jogada a pedra já tem outra onda, não é mais aquela. Então a gente dizia que muita gente era faísca atrasada. Quando a onda já estava noutra direção, a pessoa dizia, puxa, eu ainda estou em crise com isso, isso e isso. Só que, interessante, deixa eu só contar uma ilustração. Um dia, eu estava lá no NASP, quando a gente ainda morava por lá, e um indivíduo chegou para mim e disse, Dr. Tim, por que vocês vivem dizendo que as crises da igreja foram superadas? Eu perguntei para ele, sim, mas o que você quer dizer por isso? Não, é que você foi orientador da tese do Luiz Nunes sobre a crise na igreja apostólica e na igreja adventista do sétimo dia, e vocês disseram que essas crises surgiram, chegaram no clímax e depois foram superadas. Por exemplo, vocês falam sobre isso com a trindade, o antitrinitarianismo, pessoas que não aceitam a trindade. Mas nunca houve tantos antitrinitarianos como hoje. Eu perguntei para ele, você sabe quando foi defendida aquela tese? Ele disse, não. Pois foi em 1998. Isso foi uma coincidência apenas, né? A data da tese, eu disse, se essa tese fosse defendida hoje, ela seria completamente diferente. Porque tudo que estava na sepultura de bom ou mal ressuscitou e está disponível pela internet para todos. Sabe que antigamente as grandes crises que a igreja enfrentava eram nas cidades maiores, nas igrejas centrais, onde pessoas viajavam, vinham aqui para os Estados Unidos ou para a Europa, compravam um livro, liam e ficavam recitando esse livro. Hoje, nas margens do Rio Solimões, ou Tocantins, ou São Francisco, onde você quiser no Brasil, ou no interior, até no Alasca, na África, as pessoas conhecem os problemas e podem vir com perguntas que você nunca imaginava. Pastor Paulo Bechara, eu não sei se você ouviu falar de um país chamado Senegal e de uma cidade chamada Dakar. Uma vez, quando o presidente da missão de lá me havia convidado para eu fazer umas palestras, está chegando meio perto, não está? Por quando você me, talvez, e você era o meu tradutor até para o francês. Sabe que eu fiz uma observação sobre esse assunto lá. E tinha os pastores lá de Guiné-Bissau. E aí eu disse, veja, a internet é um problema em várias partes do mundo, não para vocês aqui. E um pastor respondeu dizendo, nisso você se equivoca. Porque tem uma coisa, a internet aqui
nos nossos países pobres da África não é popular como em outras partes do mundo, mas nós temos postos de acesso à internet nas cidades e vilas, talvez que a gente chamaria de lan house ou coisa assim, mas ali nós temos acesso, a gente pega e faz o download, nós imprimimos, tiramos fotocópia e a gente lê tudo que vocês também leem. Você percebe que hoje tudo é disponível a todos? Quando Ellen White disse que a sacudidura viria pela introdução de falsas ideias e o teste surgiria para cada um, eu não sabia como explicar isso, mas hoje com a internet você tem um menu para apostatar dentro da sua casa. O pastor Paulo Bechara está de volta no Brasil, visitando seus pais e a família da sua bem-amada, etc. Enquanto alguns indivíduos estão na internet por aí. No passado, eu fazia o seguinte: Pastor Paulo, eu quero pregar heresia na sua igreja. Eu acho que ninguém diz isso. Não, eu tenho uma luz, uma nova luz, pastor, que eu preciso. A igreja precisa ouvir. Só que não esqueça que a Ellen White diz que alguma nova luz são novas trevas. Então, eu tinha que bater na porta e pedir permissão. Ancião Isaac, ou seja lá quem for. Nós temos o primeiro ancião. Aliás, o desse é sim, Thomas ou tem. O Vanderlei, sei lá quem for, eu preciso pregar aqui. Hoje não mais, não preciso fazer nada disso. Eu simplesmente ponho um site na internet, uma página ali, e lanço o que quiser e todo mundo tem acesso. Você percebeu como os desafios hoje são diferentes? Houve uma globalização que antecedeu a primeira vinda de Cristo e uma globalização que precede a segunda vinda de Cristo. Da verdade e do erro. Portanto, as crises no passado eram sucessivas, hoje são simultâneas, tudo disponível a todos. E elas eram localizadas, hoje são globalizadas. Eu venho com um menu. Você pode escolher no que você quer apostatar, no que quiser se perder. Esse slide também ajuda a gente a entender uma questão. Hoje nós vivemos tensões teológicas entre extremos. Aqui está a Igreja Adventista no meio. Como todas as denominações, nós temos a mesma coisa. Aqui estão os liberais, ali estão os tradicionalistas ou fanáticos. Perceba uma coisa. Obrigado. Sabe que tem uma bênção para você em Mateus 25? Okay. Aquele que dá um copo d'água, não fala de garrafa, mas acho que é a mesma coisa, né? Naquela época não tinha garrafa. Pois é, não tinha, né? Então veja o seguinte, perceba um detalhe curioso. Os liberais acusam a Igreja Adventista de ser tão tradicionalista quanto o extremo tradicionalista. Por sua vez, os tradicionalistas acusam a Igreja de ser tão liberal quanto o extremo liberal. Em outras palavras, a Igreja está no meio tomando pau de ambos os lados. É uma guerra entre extremos, como se fosse uma guerra civil. Os grupos belicosos à igreja, eles são tão diferentes uns dos outros, mas eles conseguem sobreviver como parasitas, tendo a igreja como um inimigo comum. Você já viu um parasita? Ou seja, você tem algumas árvores e cresce aquela... Eu não sei, dependendo do nome, mas tem um parasita ali que suga a seiva. E ela precisa da árvore. Se a árvore morrer, ela morre junto.
Então necessita. Eu não quero exagerar as coisas, não sei quanto você entende da política americana. Uma vez, a ministra da Justiça da Alemanha foi mandada embora porque ela disse uma coisa: o Bush que pare de interferir nos negócios de outras nações e resolva os seus próprios problemas internos. E aquilo foi politicamente incorreto. Mas você já percebeu que, em certo sentido, os Estados Unidos mantêm a hegemonia por, com problemas externos. Era a Grã-Bretanha, a Alemanha nas duas guerras mundiais, a União Soviética e o comunismo na Guerra Fria, e hoje o terrorismo. Isso acontece. Veja, se nós não temos um inimigo comum externo, nós nos degladiamos. Por isso, a igreja que não é missionária, ela passa a virar um ninho de rato. Então, ou nós batalhamos externamente, ou nós nos autodegladiamos. Então, nesse sentido, os grupos independentes necessitam da igreja para manter a sua hegemonia. Agora, quais são as soluções para a igreja que está chegando no final? Aliás, está no segundo século de sua existência, tão distante de 1844 e enfrentando esse problema da secularização. Só existem duas soluções: reavivamento e reforma, ou a sacudidura, shaking. O que Ellen White fala sobre reavivamento? Deixa eu só dizer o seguinte: essa é a solução positiva e essa é a solução negativa se isso não resolver. Se isso não ocorrer, isto aqui vai ocorrer inevitavelmente como uma solução alternativa. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo dever ser nossa primeira ocupação. Ali tem um R a mais. Você estava lendo correto, só que a escrita tem que corrigir isso aí. Então, buscá-lo deve o quê? Ser nossa primeira ocupação. Por que Ellen White fala isso? Porque é a única solução viável que nós temos. Você pode daqui para frente segurar o microfone. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a administração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Você sabe a diferença entre reavivamento e reforma? Bom, aqui tem uma definição. Mas falando uma linguagem um pouco mais simples, reavivamento gera a motivação. Reforma é o resultado. Exatamente. Só que nós vivemos numa geração que quer aceitar a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Eu quero reavivamento, mas não reforma. Porque eu quero sentir um high, como se dizia antigamente, aquele negócio, aquela motivação e tudo, mas eu não quero, eu quero ser salvo nos meus pecados, mas não dos meus pecados. Eu até mencionei uma vez para vocês aqui que nós temos hoje cerveja sem álcool, café descafeinado e pecado despecaminado. Então o pecado virou meu amiguinho. Por isso que eu só quero reavivamento e não quero reforma. Mas aqui diz que nós precisamos das duas coisas:
Reavivamento sem reforma não faz sentido. E reforma sem reavivamento é legalismo. Então nós precisamos de ter a motivação correta e o resultado. E a sacudidura? Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores. Soprará todo vento de doutrina. Aquele que tem rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Não é dramático esse pensamento? Os que pensam não ser importantes se creem na doutrina, contanto que creiam em Jesus Cristo, encontram-se em terreno perigoso. Sabe que esse texto aqui vocês não podiam esquecer, e é casualmente do livro Cristo Triunfante, que tem uma meditação matinal dia 16 de agosto. Um dos maiores problemas que nossa geração está enfrentando hoje, tanto na pregação quanto na prática, é crer que se você está em relação com Jesus, tudo está perfeito. Você sabe que eu creio que os fariseus da época de Cristo oraram antes de crucificá-lo, aquela manhã eles oravam sempre. Ainda ontem, casualmente, nos voos que eu vim desde Baltimore, que é perto de casa, até Ontário, aqui nos 2 voos veio também o Dr. Angel Rodrigues, que foi diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral. E ele é muito amigo, ele faz espanhol também. E eu estava conversando com ele, a gente tem que lembrar de uma coisa. Não basta eu orar e ler a Bíblia. Eu preciso educar o meu comportamento em conformidade com a palavra. Porque senão não adianta. Você sabe que o estilo de vida adventista e a obediência são mediados e aprendidos na palavra. Eles não vêm automaticamente, não é dizer que eu aceito a Jesus e já passo a devolver o dízimo, guardar o sábado e tudo, não. Então, cuidado com esse automaticismo da religião que tem sido tão popular em nossos dias que não faz sentido. Então você motiva, mas não leva a nada. É pelas falsas teorias e as tradições que Satanás obtém poder sobre a mente do homem. Veja, se você não colocar a teoria correta, o diabo vai se encarregar de colocar. Então cuidado com isso. Por isso a teoria da religião, ou seja, a doutrina, é muito importante. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores, mas ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles permanecem inalteráveis, enquanto estas perdem a folhagem. Assim aquele com o coração falso professa a religião. Pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Aqui vocês não sentem muito isso, lógico que tem a seca, mas na nossa região e outras partes mais frias, você sabe que no inverno, atrás de casa onde a gente mora, tem uma mata, que é um parque, assim, do county ali, que você pode fazer exercício, pode fazer tudo. A Marli e eu, a gente às vezes caminha por ali, não tem uma folha sequer. Mas basta vir a primavera e a coisa muda. Ou o outono e tudo desaparece. Então a mesma coisa é isso. Enquanto nós estamos em paz e segurança, todo mundo está bonito aqui. Mas no momento que a coisa pegar, vai mudar a história.
Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Acho que você leu mal. Lê de novo aqui. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Mas não é quando a minoria nos abandona? Estou só mexendo com você. Para mim fez sentido. Mas eu gostaria que fosse a minoria. Só que não é isso. Quando a maioria. Então a coisa não vai ser tão fácil. Lê de novo daqui agora até o fim, não vou te interromper. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Esse texto não é forte? E continua, dizendo mais ou menos assim: naquele tempo teremos que tirar lealdade da covardia deles. Coragem de sua traição e lealdade de sua covardia. Coisa assim, nesse lado. Agora eu lhe pergunto, que garantia você tem de que a igreja adventista não será substituída por outra? Nesse processo sociológico que afeta todas as demais denominações. É muito simples. De todas as igrejas que eu conheço, eu até já lecionei no passado uma classe intitulada Religiões Contemporâneas, uma época. Você vai ver que a única que tem o conceito de sacudidura escatológica, ou seja, sacudidura, shaking, ou em espanhol, sarandeu, é a igreja adventista. Se não fosse a sacudidura que vai limpar o trigo e o joio, separar os bons e os maus peixes, nós seríamos vítimas do mesmo processo que abalou todas as demais denominações. Mas quando as coisas complicarem, quem é quem vai ser revelado e os outros vão sair. E a função do dom profético de Ellen White para esses últimos dias é evitar que isso aconteça e que a gente retorne ao nosso compromisso com a Bíblia. Ok? Porque Deus não quer que você se perca. Então, No livro Eventos Finais, a irmã White fala que não haverá uma outra igreja. Né? Que essa igreja de hoje, que é a igreja militante... Fala no microfone aí. Aí eu falo tão alto, ninguém escutou. Não, é que a gente gostou tanto que quer um bis, uma repetição. Não, é que eu lembrei que no livro Eventos Finais, a irmã White diz que não haverá outra igreja. Que a igreja de hoje, que a igreja militante, vai se tornar a igreja triunfante. A igreja que estará de pé quando Jesus voltar. Ela diz, não haverá outra igreja. Então, eu acho que a gente vê muitos hoje... as pessoas que são como os ventos, que diz que são ventos carregados por doutrina aqui e ali, porque num texto anterior que o Senhor deu lá, falava que aqueles que se apegarão à luz maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus, esses estarão firmes nos últimos dias, porque hoje em dia as pessoas, elas não têm tempo para a Bíblia, não têm tempo para se ajoelhar e falar com Deus, então elas são levadas por o que, olha, esse irmão está pregando isso, e ela mesma não vai buscar. Ela não está ali vendo o que é realmente a verdade, o que é a vontade de Deus. Ela não está ali de joelhos implorando e pedindo para Deus, Senhor, mostra para mim a tua vontade, a tua verdade. Mostra para mim aqui dentro da tua palavra. Não, ela é levada pelo que um fala, pelo que o outro fala. E todo o povo de Deus tem que se conscientizar que ele por si próprio, não é pelo que o pastor está falando, pelo que o irmão está falando na internet. Todo irmão tem que se conscientizar que ele precisa botar os joelhos no chão, chorar, implorar, e jejuar, e pedir para Deus e ler a palavra dele e comer dia, de noite e o tempo todo.
E aí, quando todas essas coisas vierem, ele vai estar firme e de pé. Não vai ser o que um vai falar que vai me carregar para um lado ou para o outro, mas é a palavra de Deus. Não, eu gostei tanto que eu até prefiro que você continue. Eu estou gostando mais de ouvir você falar do que eu mesmo. Não, mas exatamente. Sabe que enquanto eu acho que o problema da igreja é você, e você achar que o problema da igreja sou eu, tudo vai ficar igual e nada vai mudar. Falei certo? Falou, pastor. É isso, o povo não se conscientiza. Eu sou Laodiceia. Eu preciso enxergar, eu preciso ver. Essa transformação, ela vem, a reforma vem quando você está reavivado na palavra do Senhor. Mas eu acho que Laodiceia é só o prédio aqui, não é? E a gente precisa se conscientizar que a gente está cego, surdo e nu. E que a gente precisa estar com Deus. Amém. Eu ia falar outra coisa que eu não sei. Não, manda ver. Não, esqueci. A hora que você lembrar, você fala. Pastor, também fala, assim, e às vezes eu converso com falou sobre o último tempo lá na série. E ter me escutado algumas mensagens. Eu acho que não chega até lá. Ó, meu companheiro. É que às vezes nós estamos falando sobre mensagem do tempo do fim. A Adriana, a gente está estudando. E Ellen White, ela fala que nossos livros, Daniel e Apocalipse, é um livro que a gente tem que decorar e saber. Decorar e saber viver isso. E tem pregadores que falam que a tríplice mensagem angélica é a final, é a última, não tem mais. Não tem outra igreja. Exatamente, não, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida. E Ellen White diz que, em realidade, a igreja adventista vai ser a última, mas não é simplesmente porque ela disse. Não é que ela disse, mas por que ela disse? Porque nós temos uma solução que, lamentavelmente, é a... Sabe que uma vez, quando eu estudava no IACS, o pastor... Eu não sei se alguém de vocês lembra, se o Isaac lembra, mas uma vez passou por lá o pastor Mário Valente e fez uma semana de oração. Naquela semana de oração ele pregou um sermão terrível. E naquele sermão ele dizia o seguinte, que o problema da igreja não é falta de membros, é excesso de membros não comprometidos. E o sermão estava baseado naquele texto de Gideão e os 300, que ele começou com 32 mil, baixou para 20 e poucos e foi indo e finalmente 300, porque não tinha como, os indivíduos eram descomprometidos. Então, lógico, se todo o estado da Califórnia virar adventista, louvado seja Deus, mas a gente também não pode encher a igreja como Constantino encheu o cristianismo com gente descomprometida. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. Agora, nós cremos que a igreja vai triunfar. A pergunta é se eu vou triunfar com a igreja. Ok. Nesse processo, vamos aí chegando quase ao... Nesse processo surgem movimentos de sustento próprio. Você tem os positivos que apoiam a igreja e os negativos que trabalham contra a igreja. Agora, aqui tem um slide que você não pode esquecer para o resto da sua existência. É o conceito de sacudidura. A pergunta-chave nesse conceito, nesse contexto, é quem sai e quem fica. Esse retângulo branco aqui é a igreja adventista. Ellen White diz que quando a sacudidura surgir, o falso adventista, porque como todas as denominações, nós temos o verdadeiro adventista e o falso. O falso adventista vai sair em apostasia, não é isso que ela disse? E se você tem dúvida, leia o livro Eventos Finais, o capítulo A Sacudidura, você vai ter inúmeras citações dela sobre isso.
E o verdadeiro adventista vai ficar, e os outros filhos de Deus de outras denominações vão se unir a nós para os eventos finais. Mas os ministérios independentes de pseudo-maior santidade, eles dizem: o falso adventista que permaneça na corporação. Mas o verdadeiro adventista tem que sair para montar um movimento de maior santidade. Percebeu? Eles dizem exatamente o contrário do que Ellen White disse. Ellen White diz que quem fica é o verdadeiro, que eu coloquei um círculo ao redor. E eles dizem não, o falso é que vai ficar. Nós dizemos que quem sai é o falso. E eles dizem o verdadeiro. Está claro? Sim. Está entendido? Com a sacudidura, Sim. com a sacudidura quem vai sair é... Isso eu estou falando da sacudidura, Sim. né? Com a sacudidura sai o apóstolo. Sim. E quem são os outros que dizem outra coisa? Eu não entendi. Ministérios independentes. Sim, tem ministérios independentes que acham que a igreja está apostatada e que tem que sair para montar uma outra igreja. Tá. Um outro movimento. Entendi. Eles não se chamam de igreja, eles se chamam de movimento ou coisa assim. Você já ouviu falar dos reformistas que saíram de nós com esse objetivo? E tem outros movimentos hoje também. Entendi. Ok? Isso aqui tem que ficar mais do que claro, quem sai e quem fica. Os outros filhos de Deus são aqueles que estão em outras denominações e aceitam a verdade da Bíblia. Sim. Você sabe que a Ellen White, no final do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, ela diz que Deus não tem trazido mais pessoas porque se viessem ao nosso meio se escandalizariam com o nosso comportamento, onde a gente tem um discurso bonito e vive pouco. Está claro isso aqui? Isso aí não pode haver dúvida nesse particular. Veja, muitas pessoas que criticam a igreja, eu tirei alguns slides aí que não ia estender muitos, mas só para você ter uma ideia, alguns dos maiores críticos da igreja são pessoas que precisariam de uma conversão, mas não tem essa experiência e passa a criticar a igreja. Eu até escrevi um artigo que vai sair na revista do Ancião, mas saiu na revista Adventista em português e agora lá na Associação Geral decidiram colocar na revista do Ancião de julho e agosto. Eu até me assustei um pouco, onde eu trato um pouco sobre a psicologia da dissidência e o perfil dos dissidentes. Por trás dos maiores críticos tem uma personalidade problemática. Sabe que quando eu não consigo liderar os meus próprios filhos, eu tento liderar dos outros? Você sabe que alguns dos maiores moralistas são aqueles que têm o rabo preso na ratoeira? Por que as pessoas se comportam dessa maneira? Sabe que eu não quero entrar nesse lado, mas muitas vezes a lei do espelho é mais verdadeira do que você imagina. Eu me vejo projetado nos outros. Tem uma citação terrível de Ellen White lá no Testemunhos, volume 1, página 140, dependendo ali, 140 dos testemunhos para a igreja, onde ela diz o seguinte: vi que muitos estão secando espiritualmente, têm andado a criticar este e aquele, o chapéu, o avental lhes prende a atenção, e enquanto fazem, a mente está não em Deus na verdade, mas onde Satanás quer que esteja, noutros. E aí ela conclui dizendo: a menos que se reformem, não haverá lugar para elas no céu, pois achariam defeitos no próprio Senhor. Como disse alguém, há pessoas que são como um morcego, vem tudo de cabeça para baixo. Você já pensou? Criticaria até o próprio Cristo, né? Hoje de manhã, pastor Tinho, eu estava lendo uma parte do Atos dos Apóstolos, e daí uma coisa, eu não tinha prestado atenção mais ou menos nisso que você está falando agora.
Estava falando da história de Estevão, que foi apedrejado lá em Jerusalém, e depois daquilo tudo houve uma perseguição aos cristãos. E naquela época o pessoal estava tão preocupado em defender a igreja dos problemas internos, ou dos problemas, não sei exatamente quais eram os problemas, mas estavam tão preocupados em se defender que não estavam levando o evangelho para frente. E daí houve a perseguição, onde eles tiveram que sair de Jerusalém para outros lugares, e eles mudaram o foco de estarem ali fechados entre eles para terem que ir para outros lugares e estarem pregando o evangelho. Eu acho que às vezes é isso que acontece com a gente. Sabe que eu já traduzi muitos pregadores para o português, mas teve 2 traduções que para mim foram muito difíceis. Uma delas foi quando eu traduzi, o que é o diretor do White State, Jim Nix, e casualmente a nossa menina menor, a Shelley, estava no hospital com gripe suína. E o tema que ele apresentou era uma inspiração da morte da filha de J.N. Andrews com tuberculose. Então eu fazia essa associação o tempo todo, eu não conseguia lembrar. Mas outra, uma vez eu traduzi em Canela, num encontro da União Sul Brasileira, até o Marco tinha me convidado para traduzir a tal de Sharon Press, que era do Ministério da Mulher. E ela pregou um sermão porque a gente não pode se envolver, mas eu acabei me envolvendo emocionalmente no negócio. Eu conseguia me controlar, mas ela pregou sobre Abraão e o sacrifício de Isaac. Ele diz que Abraão, Deus deu a ele o filho Isaac. E Isaac era o filho da promessa, o queridinho e tudo. Só que deu a impressão que Deus se apegou, aliás, que Abraão se apegou tanto a Isaac que quase que colocou Isaac como um substituto em lugar de Deus. E Deus teve que trazer aquela prova para perder. E ele diz que muitas vezes perder esse exagero é mais ou menos como uma criança que está com a faca na mão e a mãe tem que chegar e abrir os dedos da criança à força e arrancar a faca da mão da criança, porque senão ela pode se ferir. E muitas vezes Deus tem que fazer isso conosco, tirar o nosso ídolo da nossa vida. Então a gente tem que cuidar um pouquinho, porque muitas vezes a gente pode ter um problema dessa natureza, como você falou, por um lado, mas por outro, onde Deus tem que tirar algo de nós para nosso próprio bem. Agora veja aqui, vocês conhecem mais de terremotos do que a gente. Então vocês são especialistas na área, até fico constrangido em falar aqui sobre isso. Mas você sabe que tem o epicentro. O que é o epicentro? É o lugar na superfície da Terra onde fica mais forte o tremor. Mas o epicentro é a causa ou é o efeito? Efeito. É o efeito. A causa é o foco, que pode estar lá embaixo quando as placas tectônicas se chocam, lá dentro da Terra, sei lá, eu vi uma vez eu não sei se eu li bem ou não, mas 700 quilômetros na profundeza da Terra. Só que você só sente em cima, lá embaixo você não tem ninguém para sentir isso. Então, o que muitas vezes as pessoas precisam é não resolver o problema aqui, mas lá embaixo, só que elas não querem pôr para a superfície. Que já é mais claro. Eu não quero falar demais, mas só para ilustrar esse caso, isso pode ajudar você a entender. Um dos maiores críticos da Trindade e contra o Espírito Santo era um indivíduo tremendamente adúltero. Horrível. A pessoa que não crê, a pessoa que está nessa situação, tem que dizer que o Espírito Santo não existe. Tem uma citação que, se você não esquecer, faria bem. É atribuída a Blaise Pascal. Não é a heresia que gera a desobediência. É a desobediência que gera a heresia. Entendeu?
Em outras palavras, não é porque eu creio numa bobagem que agora eu vou viver desse jeito. Normalmente a minha vida dá um bagaço e eu passo a legislar em causa própria. Então, nós temos, e eu podia passar o resto da tarde e da noite contando experiências quando a gente trata com gente com esse perfil, como é complicado. Sabe que muitas vezes os grandes críticos da igreja são que nem a estrutura do bambu corredor. Sabe que esse é um termo técnico. Eu não sei quantos vocês conhecem bambu. Eu tenho uma cicatriz até hoje no dedo pequenininha de tentar arrancar bambu. Você tem bambu que fica numa toceira e aquele ali não se espalha. Mas você tem um bambu corredor que vai para tudo que é canto. Você corta ele aqui, ele aparece ali. Você corta ali, sai lá. Enquanto você não arrancar a raiz da terra, ele não vai sossegar. A mesma coisa é isso. Com alguns indivíduos você resolve um problema aqui, ele vem com outro lá. Você resolve esse, ele aparece ali. Então não adianta, enquanto você não resolver o perfil do camarada, você não vai resolver, porque ele só vem com... Ele quer sarna para se coçar. Agora, quanto aos críticos da igreja que nós temos hoje, eu lhes digo o seguinte: eles nunca orariam como Moisés e Daniel. Eu não estou dizendo admoestar, eu estou dizendo um crítico danoso. O admoestador quer que você melhore, o outro quer detonar você. Normalmente fala para outras pessoas. Moisés, nós não vamos ler esses textos, mas Moisés, quando o povo estava em apostasia no deserto, Deus disse: olha, o negócio é o seguinte, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você e sua família o meu povo. Qual foi a reação de Moisés? Jamais. Se você fizer isso, risca o meu nome do seu livro. E Daniel também, na oração que inicia o capítulo 9, o povo tinha pecado, não ele, mas ele dizia: nós pecamos, nós isso. O verdadeiro cristão, ele vive entre o povo de Deus. Não deixa o povo de Deus. Nós podemos ter problemas, podemos ter dificuldades, mas nós não podemos deixar de lado a nossa convicção. Sabe que quando alguém vem falar em santificação, ou maior santidade, é muito fácil saber se é verdadeiro ou é falso. O verdadeiro indivíduo, a santificação, a comunhão com Deus me torna mais humilde. A falsa santificação me torna mais orgulhoso. Exatamente. O verdadeiro é mais crítico de si mesmo. O outro é mais crítico dos outros. Então, cuidado com isso. Aqui nós temos um texto maravilhoso. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Sabe que os grandes críticos belicosos da igreja são como meteoros, que brilham muito e depois desaparecem. Eu não sei se alguém chegou a ver alguns daqueles vídeos que a gente produziu da série Resgatando a Nossa História, mas tem um que é intitulado do primeiro CD que foi lançado, o DVD, desculpe, intitulado Naufrágios na Fé. E ali a gente toca um pouco nesse assunto.